Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Ontem não deu para eu postar a mensagem, irmão. Nós estamos na série de mensagens sobre carne e sangue não herda o reino de Deus. E a gente está levando, vem a mensagem, e aí aparecem alguns versículos. Deus dá versículos a gente, passagens da Bíblia, que a gente tem que mostrar para que a gente não venha cair na cilada da nossa carne, porque a nossa carne, irmão, ela é terrível. Hoje é dia 12 de 2023, é onde nós estamos nessa série de mensagens, carne e sangue não é do reino de Deus. E eu vou usar alguns textos que a gente já usa, às vezes é necessário para salar, para mostrar, mas, irmão, a nossa carne, ela é terrível. Ela é terrível. No Evangelho de João, no capítulo 6, João 6, olha, João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Vamos ver o que é que diz aqui, 63. Somente o Espírito dá vida à carne. Para nada serve. As palavras que eu lhe disse são espírito de vida. Olha, a carne, irmão, para nada presta. Romano capítulo 8, o versículo 7, está dizendo que ela não se sujeita à lei de Deus, irmão. Irmão, a minha carne, a sua carne, ela nunca vai fazer nada que vem de Deus. Ela é enganosa. Ela debria a sua mente. Você anda no erro, você anda em pecado, você vive pecado, você vive uma vida de pecado e você nem sabe o que é pecado. Você nem sabe, você nem descobre. Você só descobre quando, irmão? Quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que a vida que você leva, você leva uma vida de pecado. Na sua mente, você pensa que você está agradando a Deus, você pensa que é de Deus, você pensa que está do lado de Deus, mas quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que você não faz uma coisa sequer da vontade de Deus. Essa é a realidade. Olha, 64. Mas algum ainda não crê em mim, pois Jesus sabia desde o princípio, quem não cria nele e porque quem seria traído. Olha, irmão, Jesus, ele sabe quem crê nele, ele sabe quem não crê, desde o princípio. Está dizendo aqui que desde o princípio ele sabia quem ia crer e quem não ia crer. Está dizendo aqui que ele sabe quem vai honrar ele e quem vai trair ele. Ó, irmão, Deus sabe o que são seus. Diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ó, irmão, é ele que procura, é ele que determina. É o que eu disse a você, irmão, o critério de nós ser um escolhido de Deus não está em você dizer eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Está não, irmão. O critério está aqui, ó, nesse âmbito aqui, ó, de baixo para cima, de cima para baixo. Foi ele lá em cima que escolheu aqui embaixo. Ó, irmão, se você não passar no critério de Deus, você pode dizer, você pode pular, você pode morrer dizendo eu sou de Cristo. Se alguém chegar e disser,
Você vai morrer, só tem um jeito de você não morrer se você disser que é de Jesus. E mesmo assim, se você disser, eu sou de Jesus e o cara lhe matar. Se Deus não escolheu, você não vai não, meu irmão. Você não vai não, minha irmã. Porque o critério não tá aqui nesse âmbito, ó, terreno não. Está aqui, ó, no âmbito espiritual. Está em você ser dele. E quem é dele demonstra pelas obras, pelas atitudes, pelo agir. Age diferente. Tá certo, meu irmão? Não é porque eu digo ou porque eu conheço muita Bíblia. Não. É porque quem conhece aqui pratica. O critério não está em dizer. O critério está em ser, está em obedecer, está em praticar. Porque foi ele quem escolheu esses. Agora, irmão, tem gente que usa versículo da Bíblia, certo? Tem gente que usa versículo da Bíblia para dizer, Jesus já salvou o meu espírito. É verdade, irmão, esse versículo está na Bíblia. Mas lembre-se, irmão, de quando alguém mostra que você está na carne, você usa o mesmo versículo para tentar você usa o versículo que Deus salvou o seu espírito, da santidade, você usa esse versículo para dizer que Deus já lhe justificou, que você já nasceu justificado. Agora lembre que o versículo também foi dado lá para aquele povo judeu, certo? Se o versículo que manda você santificar sua carne, você diz que não se aplica em você, porque o versículo foi dado a ter um destinatário, teve aquele povo, mas o versículo da justificação também tinha um destinatário, foi aquele povo. A Bíblia não manda eu e você se sujar com a carne, não, andar na carnalidade, não. A carne, ela está dizendo que ela é inimiga de Deus. Ô, irmão, às vezes você está levando uma vida de carnalidade e dizendo, não, Deus salvou o meu espírito, o que é puro é o meu espírito, a minha carne vai sempre estar pecando. Irmão, ela pode pecar. Ela pode pecar. Mas é aquele pecado que você comete involuntariamente. Aquele pecado que você conhece que é pecado e você vive nele, se você morrer nele, meu irmão, você vai ter uma decepção. Você vai ter uma decepção. Porque você pensa que vai para um lugar, mas tome cuidado. Não usa o texto lá de 1 de Coríntios, capítulo 5, não, viu? Que aquilo ali foi específico para uma pessoa. Não significa, irmão, que aqui, por exemplo, não significa que se você errar, cometer aquele mesmo erro que ele cometeu lá, não significa que você perde a sua salvação, não. Mas se você às vezes pratica dá um deslize. Agora, dar um deslize é uma coisa e viver nele é outra, viu? Tome cuidado. Tome muito cuidado. Ó, Jesus aqui, o 64, aqui está dizendo que Jesus já sabia quem ia acreditar nele, nas palavras dele, quem não ia, quem ia trair ele, quem não ia. O 65, vamos ler aqui o 65. Olha. Depois observou isso. É o que eu queria dizer, dizendo, afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Olha, irmão, o critério não está em você ir aceitar lá. Não está em você ir confessar lá. O critério está em o Pai atrair ele até o Filho. Quem leva você até o Filho, não é você que vai até o Filho. É o Pai que atrai você até ele. O critério está nele, não está em você ir ali e aceitar Jesus. O critério
Foi desde o princípio do mundo. Foi ele quem escolheu lá o teu espírito. Foi ele quem escolheu. Agora a tua carne se manifestou quando seu pai e sua mãe teve uma relação lá no ventre da tua mãe. Paulo disse, prove a Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu. Jeremias disse também que ele tinha escolhido do ventre da mãe e dado ele as nações. Davi também disse que não tinha sido nem informe no ventre da mãe e todos os dias dele já tinha sido escrito no livro da vida. Lá em Esaú e Jacó, também está dizendo que o gêmeo não era nem nascido e Deus tinha amado um e odiado a outro. Tinha amado Jacó e odiado Esaú. Olha aí, irmão, depende de mim, depende de você? Depende não, meu amado. Jó disse, agora eu sei que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ó, irmão, aquilo que Deus pensou de você, aquilo que Deus determinou para você, nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Se Deus determinou, irmão, já era. Se Deus lhe condenou, ó, irmão, Isaú, lá em Hebreu, no capítulo 12, Isaú, ele tentou buscar, capítulo 12, eu acho que é do versículo Hebreu 12, eu acho que é do 13 em diante, por aí, do 12, do 13 em diante. Ele buscou arrependimento com lágrimas, chorando, mas Deus rejeitou, irmão. É do 14 em diante. Do 14 em diante. Lê aí do 14. Do 14 eu acho que é o 17. É Hebreu. Vocês procuram lá em Hebreu no capítulo 12. Eu acho que é no capítulo 12. É 12, do 14 em diante. Eu acho que vocês procuram lá, que lá vai dizer que Esaú buscou com lágrimas, chorando, no lugar de arrependimento e não achou. Porque ele foi profano, ele profanou o sangue da eterna aliança, da nova aliança. Ó, irmão, quando você anda na carne, quando você pratica os desejos carnais, você está profanando o sangue da nova aliança com que você foi santificado. Tome muito cuidado, viu, meus amados? João 3,66, diz assim, olha. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Olha, Simão Pedro respondeu, mestre, para quem iremos? Não, 67, diz assim, então Jesus voltou-se para os 12 e perguntaram, vocês também querem ir embora? Olha, as palavras que Jesus estava dizendo era meia dura, eles achavam dura. Aí Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Aos 68, olha. Simão Pedro respondeu, mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem a palavra que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12. Contudo, um é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, por quem seria
traído. Ó, irmão, Pedro pergunta, Senhor, Jesus estava falando, irmão, umas palavras, e eles se sentiram aquela palavra muito pesada, muito dura. Aquela palavra bateu de encontro com a vida de hipocrisia que levava. Aí Pedro, irmão, você sabe que Pedro era muito afobado, Pedro chega e diz, Senhor, para onde nós iremos se só tu tem a palavra da vida? Né? E ele disse que ele escolheu os 12. E um dos 12 ia trair ele. E ele sabia, irmão. Ele conhecia, ele sabia, ele conhece aqui dentro, ele sabe quem serve a ele sabe quem não serve. Tá aqui, irmão. A gente vai ver que os discípulos, eles ficaram perguntando um ao outro, olhavam um para um, olhavam um para o outro, dizia, é você que vai trair, é você. Irmão, eu imagino que Pedro era afobado, os olhos da humanidade, se não era em cima de Pedro, hein? Aqui na Bíblia não existe nenhum relato de Judas Iscariote, nenhum mal feito de Judas Iscariote. Não existe, a não ser essa traição. Para trás, a vida dele não existia. Era um cara comportadíssimo, era um cara excelentíssimo. Demonstrava ser o cara nota 10, mas foi o traidor. Agora, Pedro que era afobado, Pedro que era tempestuoso, Pedro que cortou a orelha de mal, Pedro que ficou nu na praia na frente de Jesus, Pedro que negou Jesus 3 vezes na morte, no julgamento dele, era um eleito, irmão, de Deus. Era um eleito de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, irmão, é preciso, a gente estava lá em Atos, a gente estava lá em Gálatas, né? Onde a gente leu o versículo 17, onde fala que nós vivemos, dentro de nós é uma guerra espiritual, né? Nós vivemos uma guerra espiritual, a carne, o desejo carnal com o desejo espiritual vive brigando um com o outro, para que eu e você não façam o que o Espírito quer. Então aqui, irmão, Romano, no capítulo 12, diz aqui, olha, capítulo 12, versículo 1, diz aqui, olha, porquanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó, irmão, a minha carne, esse corpo carnal, eu tenho que apresentar ele diante de Deus como, irmão, imundo, sujo, no pecado. Não, irmão. Não. Ó, irmão, aqui foi escrito aos romanos daquela época. Você acha que Paulo estava mandando eles se sujar na carne, andar nas obras da carne, na prostituição, está lá em Efésios, onde ele vai falar no capítulo 2, que antes ele andava nas concupiscências da carne, nos desejos humanos carnais. Não, irmão, vou não. Porque o meu corpo, o meu espírito, aqui, que habita aqui dentro desse corpo, Jesus ele já santificou o meu espírito. Então, o meu espírito, ele vai desejar o que vem, a sabedoria que vem lá do alto, está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Do 13, do 14 a chegar ao 16, está dizendo, lá em Tiago 3, do 13 em diante, no capítulo 3, do 13 em diante, do 14 em diante, do 13 e o 14, vai dizer que se você é sábio, se você tem inveja, tem amargura, tem sentimento faccioso, tem contenda, tem briga, tem cobiça, tem avareza, tem idolatria, diz que isso tem astúcia, isso
é uma sabedoria humana, terrena, diabólica, do diabo. Diabo, irmão, nada mais é do que a nossa carne. Ó, Jesus aqui chamou no versículo lá de João, né? Quando Jesus disse que um de vós é o diabo, estava falando de Judas Iscariote. Ó, irmão, então a Bíblia seria mentirosa, porque ele chamou os fariseus de filho do diabo. Olha, ele estava dizendo que os fariseus eram filho do diabo. Quem era o diabo lá de João 8, do capítulo 8, do versículo lá 44? Quem é o diabo lá? Quem era o pai? Quem era o diabo lá? Porque Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo. Quem era aquele diabo lá? Era Adão, irmão. Então, Adão é um diabo, Judas era outro. E na Bíblia vai citar o diabo em outras vezes, sempre relacionado ao ser humano, irmão. A palavra diabo é nada mais do que um substantivo, um adjetivo que dá o poder de mudar a frase, a palavra. Diabo, irmão, é a nossa natureza carnal. É um adjetivo, ela é uma substantivo, ela pode ser dada a mim, a você, a qualquer um. Ó, irmão, e se diabo, presta atenção, como a religião cai em contradição, se diabo fosse um ser espiritual que fez uma guerra lá no céu, que o sistema religioso criou em cima da Bíblia, isso aí, um ser espiritual que fez uma guerra lá no céu, se rebelou-se contra Deus e que era um anjo de luz, que isso tudo é mentira. Ó, irmão, esse texto lá em Ezequiel está se falando do rei de Tiro. Pegue lá o versículo 1 para ver se aquela sentença não era o rei de Tiro. Tudo isso que eles pregam era o rei de Tiro. Era um homem. Não tem nada a ver de um ser celestial que morava lá no céu. O monte de Deus era lá onde ele morava. Lá na cidade onde ele morava. Era o Monte Santo, era Jerusalém. Era lá, irmão. Você leu o capítulo 8 todinho para você ver, que você vai descobrir que a religião passou a vida inteira mentindo para você. Isso é o ser celestial, era ele, era o rei. A sentença foi dada a ele. Irmão, lá no relato, no versículo 13, 14 e 15, vai dizer que ele encheu o coração dele de pecado. Irmão, se lá em Apocalipse está dizendo que no céu não entra pecado, como é que Deus foi fazer um ser celestial que lá entra pecado? Porque se lá é um lugar santo e lá não pode entrar pecado, irmão. O pecado se originou-se aqui na terra. Foi a mentira de Adão, está lá em Gênesis no capítulo 3, irmão. Foi a mentira que Adão inventou. Ali originou-se o pecado. Deus, no capítulo 2, no versículo, se eu não me engano, no versículo 25, 26, ou é 16, do 16, do 18, Deus deu uma ordem a ele. Onde Deus deu a ordem a ele, Adão chamou Adão e disse: olha, de toda árvore aqui, todo fruto da árvore você pode comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela e da vida, dela você não coma, porque no dia que comer você morre. Aí o autor bota lá uma serpente, bota um substantivo com o nome de serpente, conversando com Eva. Irmã, aquela serpente era Adão, irmão. Era a astúcia de Adão. Serpente foi pela astúcia que ele teve, astúcia humana. Ele não quis comer, então ele ofereceu a Eva e mentiu para Eva. Ele não disse do jeito que Deus disse. Ele disse: foi assim que Deus disse. Deus disse que ele comesse. Ele disse que podia comer. Ali, irmão. Por isso que ele é considerado, olha, Abraão é considerado o pai da fé. Ele é considerado o pai da mentira. Foi a mentira, irmão. O pecado, o primeiro pecado original é a mentira. Ele desobedeceu a Deus. Ele mentiu, aí ele desobedeceu a Deus. Tá certo, meu irmão? Se vocês escacaviar, vocês vão ver. Ó, irmão, a palavra diabo, Satanás,
dragão, antiga serpente. Irmão, tudo isso está relacionado à natureza humana. Não tem nenhuma passagem que fala num diabo, um ser celestial que Deus criou lá no céu e que ele morava lá e que o pecado foi lá. É mentira, irmão. Ó, irmão, o pecado aqui foi criado em Gênesis, com Adão, aqui na terra. O pecado se originou-se aqui na terra, não foi lá no céu. Se fosse lá no céu, o versículo de Ezequiel era um dos primeiros versículos. Olha, a passagem lá de Ezequiel está há muitos anos, olha, não sei nem quantos mil anos, está depois que Adão pecou. Olha, irmão, quando Adão pecou, nem existia nem a lei de Moisés. A lei veio para repreender o pecado, para corrigir o pecado. Tá certo, meu irmão? E lá em Ezequiel, a passagem está narrando, a lei já existia, olha. Olha, a lei já existia há muito tempo. Vamos botar a cuquinha aí, crente. Você que disse que é crente, você que disse que é evangélico, vamos botar a cuquinha aí para, olha. Tá certo? Lá em Ezequiel, lá em Daniel, onde vocês usam a passagem, para dizer, ou lá em Isaías, vocês usam a passagem, lá em Isaías não, lá em, não sei se é Isaías ou é Jeremias, que vocês usam a passagem do rei de Babilônia. A lei já existia, olha. Olha, e vocês pregam dizendo que o pecado existiu antes da lei, o pecado do querubim lá de Ezequiel. Mentira, irmão. Lá em Tiro e lá no rei de Babilônia, olha, a lei já existia. Lá as passagens está falando dos reis, dos homens. Tá certo, meus irmãos? Então, irmão, aqui em Romanos está dizendo que é para apresentar o nosso corpo. Olha, porquanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo e agradável a Deus. Olha, irmão. Deus está pedindo, Paulo está pedindo a misericórdia de Deus, aqueles irmãos daquela época, que eles apresentassem os corpos dele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó, irmão, Jesus ele já tinha feito o sacrifício na cruz do Calvário, que foi dar a vida pelo povo. Ele já tinha santificado o povo. O povo aqui andava em pecado, andava na prostituição, na idolatria, na avareza, na imundície, enganando nos seus contratos. O povo aqui andava numa carnalidade. E o povo aqui também, irmão, esse povo dessa época, eles achavam que eles eram santos pelos rituais, pelas obrações que era feito na antiga aliança, que era o batismo, era dar o dízimo, era ir buscar Jesus no monte, era ir ao templo, às orações, a se purificar por água, a fazer a circuncisão. Ó, irmão, tudo isso aí Jesus aboliu na sua morte. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante. Está dizendo que o pessoal vivia nessas orgias. Então, que lá em Hebreu também, no capítulo 10, está falando que eles, do versículo 1 em diante, está dizendo que eles viviam, oferecia dia após dia. Jesus já tinha morrido e o sacerdote, dia após dia, se apresentava o santuário, ofereceu os mesmos sacrifícios, que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam, porque feito uma vez, disse que ele jamais teria consciência de pecado. Então, aqueles rituais não purificavam. O que purificou foi o que Cristo fez uma única vez. Diz que ele uma única vez entrou no Santo dos Santos e diz que pelo seu corpo, pelo seu sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre
aqueles que estão sendo santificados. Quem era que estava sendo santificado, irmão? Era aqueles irmãos. E trazendo para os dias de hoje, irmão, nós já nascemos santos. Aqueles irmãos, naquela época, através das epístolas do apóstolo Paulo. E hoje, irmão, nós não vivíamos para trás numa vida imunda, vivia. Por quê? Porque nós não conhecíamos. Nós não estamos lendo hoje, não estamos entendendo hoje, não estamos conhecendo. Então eu conheço que aqueles irmãos foram santos. A palavra hoje, ela está me lavando, ela está me regenerando, ela está me purificando. Ela está me santificando. Por quê, irmão? Porque ontem vamos supor que ontem eu matei um cara. Hoje eu leio aqui que é pecado, amanhã eu não vou matar. Tá certo, mano? Paulo escrevendo nas cartas dele aqui, ele diz, olha, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais. Então, irmão, a palavra vai santificando. Então, Paulo estava dizendo, meus amados irmãos, vocês têm que fazer um sacrifício para que os seus corpos não cometam obras da carne. Para que vocês não se lambuzem, não se sujem, apresentem os seus corpos santos, porque ele santificou na morte. Agora vocês têm que se manter santo, tem que fazer um sacrifício para vocês se manter santo. Está aqui o 2, olha. Não imite a conduta e os costumes deste mundo. Olha, irmão. Olha a orientação de Paulo aqui, olha. Não imite a conduta e os costumes deste mundo. Olha, irmão, qual era a conduta da... Não é o mundo, quando fala o mundo aqui, é a conduta humana da pessoa que não tem Deus. Não é o mundo que o mundo, irmão, o mundo não peca contra Cristo. O mundo, ele tem vida. O mundo, ele tem vida que sobrevive em cima dele. Esse mundo, Jesus, quando estava falando mundo aqui, a palavra, a Bíblia, irmão, ela tem muita linguagem de figura. Quando ele está falando mundo aqui, é as pessoas que vivem no mundo, que andam no sistema mundano. Numa vida imunda, afastada de Deus. Olha, não imite o costume, não imita a conduta e os costumes deste mundo. Olha, não imite, não ande nos costumes desse mundo. Olha, irmão, a maioria das pessoas diz, irmão, você é religioso. Não, irmão, eu não ando no costume do mundo. Eu não ando nos padrões mundanos desse mundo. É diferente. Acho que tem crente aí que só a misericórdia de Deus, né, irmão? Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, minha irmã. Que anda nessa carnalidade humana. Olha, diz aqui, olha, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Olha, irmão, é para você andar nos padrões humanos? Não. Está dizendo que você agora é uma pessoa nova e diferente. Diferente de quê, irmão? Desse mundo velho que anda numa corrupção, anda numa idolatria, anda numa feitiçaria, anda, irmão, numa zorgia. Oi, meu amado irmão, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão desse povo, irmão, que anda desse jeito. E abre a boca e diz que é de Deus. E diz que faz a vontade de Deus. Ó, irmão, vocês blasfemam e nem sabem. Porque a imundície que vocês vivem, vocês atribuem à vontade de Deus. E Deus não é sujo, irmão. Deus não é imundo. Deus não aceita suborno. Deus não aceita, irmão, avareza. Deus não aceita mentira, Deus não aceita idolatria, Deus não aceita feitiçaria, Deus não aceita o engano, Deus não aceita a injustiça, irmão. Deus não aceita a mentira.
Deus, ele é santo, ele é puro, irmão. Seja uma nova pessoa, viva uma nova vida, seja uma nova criatura, seja um novo ser. Olha, mostrando uma sadia renovação, uma sadia, olha, eu vou dizer aqui, olha, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, e assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí, irmão. Só assim você se transformando, olha, diz aqui, olha, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto você faz e pensa. Ó, irmão, tudo quanto você faz e você pensa, você tem que mostrar uma nova e sadia vontade de agir, de fazer, de viver. Uma coisa diferente daquela que você pratica, irmão. Aquele que tinha ódio, não tem mais. Aquele que tinha rejeição dos outros, não tenha mais. Aquele que arrumava contenda com os outros, não arrume mais. Aquele que era avarento, não seja mais. Aquele que é ganancioso, não seja mais. Aquele que cobiçava a mulher do outro, não cobice mais. Aquele que cobiçava o bem dos outros, não cobice mais. Aquele que tem inveja dos outros, não tenha mais. Aquele que deseja ser como os outros, não seja mais. Aquele que mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem enganava nos seus contratos, não engane mais. Quem roubava, não rouba mais. É deixar, irmão. Não é continuar fazendo. É deixar. É ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. É ser diferente. Aquele que faz injustiça, não faça mais. É ser santo, irmão. É um sacrifício vivo, agradável e santo. Olha. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, irmão. Quando você faz uma coisa pelaquele que você odiava, eu falei ontem, a vontade de Deus é aquele que você não quer, que você diz, eu quero ir para o inferno, mas não quero ter contato com aquela pessoa, não quero saber dela e tal, eu tenho raiva dela, não gosto dela. É aquela pessoa que você vai ter experiência própria de que você está fazendo a vontade de Deus. É aquela pessoa. É aquela pessoa que você rejeita. É aquela pessoa que você não gosta. É aquela pessoa que você não faz nada por ela. Você vai ter uma experiência própria de fazer, de agradar a vontade de Deus. É quando você, ei, vem cá, eu quero fazer algo por você. Ei, aquele que você nem fala com ele. É aquela pessoa que Deus quer. Aí você vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É você fazer a coisa pelaquele que você odeia. Então, irmão, aqui em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 e 2, está falando que nós seja diferente dos padrões do mundo. Porque, irmão, irmão, na humanidade, eu vou falar aqui de toda a humanidade, irmão,
não existe 3% da população que serve a Deus. Existe não, irmão. Não existe, porque as pessoas pensam que esse sistema religioso que tem aí, eu estou falando desse sistema religioso, irmão, religião, quando eu estou falando sistema religioso, eu estou falando de religião. Eu estou falando de denominações, de placas de igreja, seja ela protestante, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela o que for. Nenhum desse povo aí, nenhum, serve a Deus aqui. Esse Deus da Bíblia aqui, ó, serve a eles, olha. Nenhum deles serve a Deus aqui. Ó. Eu digo com toda convicção, com toda certeza. Ó, irmão, só você é verdadeiro? Não. Eu estou em busca da verdade, irmão. Eu estou em busca de andar na verdade, de andar na sinceridade, de cumprir com o propósito e com a vontade de Deus. Eu ando em busca. Eu sacrifico o meu corpo. Jesus já fez, já lavou o meu espírito. Então, eu sacrifico o meu corpo para manter o meu espírito do jeito que Deus criou. Eu ser perfeito igual a ele. Eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou morrer, nunca vou ser igual a Jesus. Mas ele purificou o nosso espírito. Deus habita em mim. O próprio Deus, o próprio Pai de Jesus Cristo, o espírito dele habita dentro de mim. Ele é santo. Eu tenho que andar na santidade, meu irmão. Isso é uma convicção que eu tenho, irmão. Que eu tenho que me sacrificar para não cair nessas tentações. Tá certo, meu irmão? Isso eu falo de mim. Você pode fazer a mesma coisa. Não é fácil. Não é fácil. Aqui e acolá a gente dá uma escapulida. E os olhos, ó, do mundo, ó, os dedão, ó, tá ali para lhe apontarem. Você não é crente, mas ele faz. Na imundícia, anda na imundícia. Para ele não é pecado, não. Agora, o crente faz. Você que se declara cristão faz. Para você ver, olha, os olhos de todo mundo, os dedão, tudo acusando, lhe apontando. Agora eles vivem nessa vida. E Deus perdoa ele, mas você não perdoa, não. Você eles condena. O Deus deles condena você. Agora o Deus, irmão, ele é misericordioso. Irmão, Deus quer perdoar você. Deus não lhe perdoa, irmão, porque você vive numa vida de pecado, você vive numa orgia. E se você morrer desse jeito, irmão, meu irmão, você vai ter uma grande decepção. Porque você pensa em ir para um canto, e como você vive uma vida imunda, uma vida cheia de pecado, em tudo isso que eu relatei aí atrás, o salário do pecado é a morte. Você não tem vida com Deus. Você teve chance, Deus usou alguém para pregar para você a verdade, mas como no seu ódio aí, no seu coração, só existe mal, só existe ódio, você não recebe a palavra que vem do santo. Não é a palavra, não é minha palavra, a palavra é do santo. Quem é o santo é Jesus. Eu só estou lendo aqui para você. Eu tenho erro. Eu erro, irmão. Mas eu ando na santidade, eu sou um santo. Deus me escolheu para eu pregar essa palavra. Agora você não recebe porque você tem ódio de mim, você tem raiva de mim. Você pensa que o que eu estou dizendo aqui é de mim. Não é de mim não, irmão, é dele. A palavra é dele. Ó, irmão, Jesus nunca vai usar. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você. Jesus, ele nunca vai usar aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você gosta, para ele lhe trazer uma repreensão, para ele lhe trazer a palavra da verdade. Deus nunca vai usar essa pessoa. Deus vai usar sempre o inimigo. Sempre é o seu inimigo. É ele que Deus vai usar. É aquela pessoa que você condena que Deus vai usar para trazer a palavra dele, para você se converter a ele. Para você reconhecer que você vive numa vida miserável.
Mas aí você diz, o que sai da boca daquele homem, eu não acredito em nada. É isso que Jesus... Pois é esse que Jesus quer que você crê. É nele. A gente só descobre isso, irmão, quando a gente tem intimidade com a Bíblia. A gente pensa que quem traz uma palavra de Deus para a gente, verdadeira, é aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama, que a gente tem intimidade. É não, irmão. É não. Vai não. Nunca ela vai trazer uma palavra de Deus que agrada. Traz, abre a Bíblia, mostra um versículo ali, mas não tem entendimento. Não anda na vontade de Deus. Deus não... Aqui, irmão, olha. Aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha, está aqui um monte de palavras, as pessoas leem. Mas aqui dentro, nessas palavras aqui, existe um mistério. Existe um mistério aqui dentro. E Deus, Jesus disse que ele se revela a quem o Filho quer. Ele se manifesta em quem o Filho quer. Não é você querer, não. Não é porque você quer, ele se manifesta em você, não. Ele se manifesta em quem ele quer. O critério, eu disse a você, não está em você querer. O critério está em você obedecer. Está em você ser, está em você praticar. O critério está nele. É ele quem escolhe. É ele quem faz. É ele quem se manifesta. É ele quem mostra. Você pode passar a vida inteira aqui, sem fazer mais nada, sentado. Nem comer, nem se alimentar. Só estudando Bíblia. Você não tem o conhecimento, o mistério que está aqui dentro. Ele não se manifesta em você. Ele se manifesta quando? Quando você começa a praticar, quando você começa a viver, a obedecer. Aí é diferente. Aí não deve, aí você está obedecendo e ele está lá, olha só. É que nem uma caverna, irmão. Quando tem um pingo d'água ali, olha, vai criando um estalactite, até emendar um com o outro. As cavernas, você vê aquelas colunas. É água lá de cima e lá embaixo. O mundo, irmão, diz aí que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É mentira, irmão. É mentira. Isso é uma mentira. A água mole em pedra dura, se batesse, não criava um estalactite, uma coluna. Ela furava a pedra e o buraco ia profundo. É não, irmão. Não é não. É o contrário. Água mole em pedra dura, tanto bate até que os dois formam uma coluna. Se você for numa caverna, você vai ver lá a água pingando. Vai pingando. E vai crescendo um monumento aqui, ó. A água vai pingando, vai criando uma crosta, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ela forma um estalactite. Aí quando ela se une lá, aí ela vai engrossando, a água vai escorrendo por lados e ela vai engrossando, engrossando, engrossando. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então a verdade de Deus, ela está oculta aqui. A gente prega, mas vocês não acreditam. Fazer o quê, né, meu irmão? Então, irmão, apresente o vosso corpo vivo em sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional é aqui, irmão, é com a mente, é com o entendimento. Não precisa sua carne sofrer, não precisa sua carne sofrer o preço do pecado para você entender, irmão. É aqui na mente. O pecado vem, irmão, você diz não. Ó, irmão, passou uma mulher bonita. Aí o homem olha, assim, vê a mulher bonita, né? É. Você pode desejar? Pode. Se você desejar, você já pecou. Contra a graça de Deus, você já pecou. Você perde a salvação por causa disso? Não, irmão, perde não. Mas diante de Deus, você já pecou. Só de você desejar, você já pecou. Você perde a sua salvação? Perde não.
Agora, lá em Tiago está dizendo que o desejo consumado, o ato praticado, aí gera morte espiritual. Quando é que gera morte espiritual, irmão? É quando você comete, vai lá e você desejou. Ei, moça, para aí você conversa com a moça, troca o telefone. Daqui a pouco você está no motel, mais ela. Desejo e ato consumado gerou morte espiritual. Deus sabe quem é que vai viver nessa vida e quem não sabe, irmão. Tem gente que vive nessa vida e fica aí dizendo que é de Jesus e que Jesus vai... E vai morrer assim, irmão, pecando. Quando ele bater as botas, ele vai ter uma surpresa. Ele tem uma surpresa. É a realidade, irmão. Sacrifício, nós temos que se manter santo. O sacrifício da morte feita, Jesus já fez. Agora nós temos que fazer um sacrifício para não andar nessas obras. Olha, nós estávamos lá em Gálatas, não foi? Nós tínhamos terminado na outra mensagem lá em Gálatas, no capítulo 18, não foi? No versículo 18, né? Agora vamos aqui para o 19, 18, olha. Vou ler o 18 de novo, olha. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei, olha, irmão. Não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo da carne, não estamos fazendo as obras da carne para ser santificado. Você tem que se manter santo, irmão. Você se abstém das obras para você se manter o seu corpo santo. Não é que as obras vai santificar você, não. Ela vai lhe manter. Santo você já é, você só tem que se manter. O Espírito Santo, você está guiado pelo Espírito. Você não está debaixo da lei. Por quê? Porque, irmão, o homem, quando pecava, na lei de Moisés, quando o homem pecava, ele fazia um sacrifício, uma obra da carne, uma obra carnal, aquele sacrifício. Ele levava aquele cordeiro, ele apresentava aquele cordeiro e ele ficava, o sacerdote olhava e ele ficava 7 dias separado do povo que andava em santidade. Aí fazia um sacrifício pelo aquele pecado que ele tinha cometido. Então, era uma obra da carne, era uma obra da lei, era andar na carne, era andar na lei. Mas Paulo em Romanos, no capítulo 6, do versículo 4 em diante, ele diz que aquele que pecar é impossível. Uma vez tendo conhecido a graça, uma vez tendo os olhos sendo iluminados, é impossível ser renovado para arrependimento. Olha, Hebreu, deixa eu ver aqui se dá para nós ver isso aqui. Hebreu, capítulo 6, eu acho que é no capítulo 6, deixa eu ver aqui se é no capítulo 6. Hebreu 6. Deixa eu ver aqui, se é o 4. Não adianta nada procurar novamente trazer de volta ao Senhor aquele que já compreenderam o Evangelho e experimentaram por si próprio as coisas boas do céu e praticar o Espírito Santo, e participar do Espírito Santo e conhecem a boa palavra de Deus e sentiram as forças poderosas do mundo que estão para vir e depois se voltaram contra Deus, é impossível tornar a se arrepender, pois é como se estivesse pregando novamente o Filho de Deus na cruz, exibindo a zombaria e a vergonha pública. Olha, tá vendo, irmão? Que uma vez conhecido o Evangelho, conhecida a graça,
tendo provado dos dons celestiais, da boa palavra de Deus, da vontade do Espírito Santo, teve o entendimento e você voltar, regredir de novo, a praticar as mesmas obras, irmão, pode ser renovado de novo? Ou está dizendo aqui que é impossível, que Deus... Irmão, lembre-se de Esaú. Esaú chorou, buscou lugar de arrependimento. Eu vou pegar outra versão que eu tenho aqui, outra Bíblia que eu tenho aqui para mostrar a você. Ó. Esaú, olha. Esaú aqui, está aqui em Esaú, está aqui, ó. Em Hebreu, olha. Hebreu, capítulo 12, está aqui, olha. Olha. Hebreu, capítulo 12, versículo 14, diz aqui, olha. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, é para andar em guerra? Não, é para viver em paz com todos. Olha, irmão, é sem acepção de ninguém. Mas tem gente que não fala com os outros, tem gente que odeia os outros, é intrigado com os outros. Olha, seguir a paz com todos. Para quê, irmão? Para que ande. Está intrigado com alguém, irmão? Não está em santificação. Tem reixa de alguém? Não está em santificação. Não gosta de alguém? Não está em santificação. Ó, irmão, se você não andar em santificação, você não pode nem ver o Senhor. Olha, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó, irmão, e você ainda abre, não gosta de A, não gosta de B, não gosta de C, e você ainda diz que é de Deus. Ó, irmão, você não pode nem ver. Ele não chega até você porque o seu corpo, a sua mente está contaminada, anda em pecado, irmão, anda na imundície. Olha, o 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Ó, irmão, a raiz de amargura, aquele ódio que você tem, priva você da graça de Deus. Ó, irmão, você diz até que tem. Dizer, irmão, você pode dizer à vontade, mas você não tem. Dizer uma coisa e ser é outra, irmão. Ser está aqui no critério a quem você obedecer aqui, ó, irmão. Ó, irmão, você quer ser de Jesus? Tem ódio de ninguém, não. Não rejeite ninguém, não. Não tem acepção de pessoa, não. Ó, irmão, eu gosto de A, gosto de B, mas eu não vou com a cara... Ó, irmão, priva da graça de Deus. Raiz de amargura, inveja. Ó, irmão, tudo isso é da sua carne e ela deseja, ela passa 24 horas tentando para que você ande nessas orgias. Por quê? Porque ele sabe que você andando e morrendo assim, você não faz parte do povo de Deus. Do mesmo jeito que Deus quer que você ande em santidade, que você rejeite essas coisas, a sua carne anda do mesmo jeito para que você vive no lamaçal, na imundície. Essa é a verdade. Olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por estas coisas, muitos se contaminam. Olha, e ninguém seja fornicador e profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ó, irmão, quantas pessoas aí não trocam o direito da vida eterna pela morte, por coisa supérflua, pela mentira, pela injustiça, pela vaidade, pela avareza, pela ganância, pela arrogância, pelo orgulho, pela soberba.
troca a justiça pela injustiça, troca a verdade pela mentira, troca o certo pelo errado. Ó, irmão, a humanidade vive assim. A palavra é pesada? É, irmão. É dura? É. Ó, irmão, essa palavra nos santos, ela traz conforto, ela traz refrigério, ela traz entendimento. Mas naquele que não é eleito, irmão, ela é motivo de zombaria, ela é motivo de deboche, ela é motivo de angústia, ela é motivo de dor, porque bate de encontro com a vida de hipocrisia que o povo leva, irmão. Dói, irmão. A palavra dói, machuca. A verdade, irmão, ela dói. Ela sai aqui dentro, irmão, rasgando. Ó, irmão, quando alguém pega alguém num fraga, numa mentira, ó, irmão, a pessoa não suporta, não. Se você falar a verdade, a pessoa não suporta. Ó, irmão, eu trabalho com frete, trabalho numa loja aí, e às vezes entram as pessoas na loja e carregam algumas coisas, e tem segurança, tem filmadora, câmera por todo canto. E essas empresas sempre tem uma sala lá, que as pessoas ficam lá observando o comportamento daquelas pessoas. E lá ele passa o raio por segurança. Quando o cara passa na porta, o segurança aborda. Ó, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. O ai, ai, ai é grande, viu, irmão? Para aquele caba não ir preso. O ai, ai, ai é grande. Ó, irmão, o caba inventa tanta coisa. A pessoa, ele vive na prática daquelas coisas. Tem umas, irmão, que às vezes cai e deixa. Certo? Deixa. No meu passado eu já fiz isso. Não tenho vergonha de dizer aqui não, irmão. Eu já fiz essas coisas no meu passado. Mas graças a Deus, Deus me deu entendimento. Eu deixei. Mas eu já roubei, irmão. Eu já roubei o que é dos outros. Eu já fiz essas coisas. Mas hoje eu não faço mais não. Eu deixei, irmão. Eu tive um entendimento, deixei. Mas tem gente que vai morrer fazendo, irmão. E só vai deixar quando morrer, porque morreu, não tem como fazer mais. Tá certo, meus irmãos? Então, viver no erro é uma coisa. Errar é uma coisa. E continuar vivendo no erro aí é burrice, irmão. Então, irmão, aqui está dizendo que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por estas coisas muitas contamina o homem. Olha, ninguém seja fornicador ou profano como Isaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ó, irmão, quantas pessoas não vendem a sua salvação por R$5, por 10, por 20, todo dia aí, recebendo suborno, avarento por dinheiro, mentindo nos seus contratos. Quantas pessoas não trocam o seu direito, irmão? Não troca a verdade pela mentira, a justiça pela injustiça. Será que você faz isso, meu amado, minha amada? Será que você pratica essas obras? Ó, irmão, se você pratica essas obras, você não se encaixa aqui no propósito de Deus. Se encaixa não, irmão. Aí está aqui, ó, o 16, olha. Ninguém seja fornicador profano como Isaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Hebreu 12, 17. Porque bem sabei que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima buscou. Ó, irmão.
Esaú, chegou uma hora. Ele foi profano, ele vendeu o direito de primogenitura dele, ele trocou por um prato de guisado por coisa supérflua. Ele trocou aquilo que era eterno, aquilo que era permanente, por coisa passageira. É o que você está fazendo aí, meu amado irmão, minha amada irmã. Você está trocando o direito da vida eterna, de você ser santa, de você ter uma santidade, de você fazer justiça, de você andar na verdade. Você está trocando pela mentira, irmão. E quem está com você está no mesmo barco. E vocês vivem orando, vivem rezando e dizendo que é de Deus. Ó, irmão, saia desse buraco, irmão. Você está descendo. Você nem percebe, mas você tá construindo uma escada descendo para as profundezas, para a escuridão, irmão. Mas você não vê, porque você anda numa carnalidade. Ó, irmão, Esaú aqui diz que ele reconheceu, lá na frente, irmão, ele reconheceu que ele vivia uma vida de hipocrisia. Ele vivia uma vida de injustiça e de mentira. E diz, irmão, que ele buscou lugar de arrependimento. Ele chorou, irmão, nos pés do Senhor. Ele pediu perdão, mas disse que Deus rejeitou ele, irmão. Deus não aceitou mais. Por quê, irmão? Porque ele viveu na vida de hipocrisia. Tem gente aí, irmão, que diz aí, não, irmão, você pode errar. Olha, na hora que você estiver morrendo, se você pedir perdão, Deus aceita. Ó, irmão, não é bem assim não, viu? Sabe por que a pessoa não deixa? Porque ela vive uma vida de carnalidade. Então, aquela vida de carnalidade, de mentira, de injustiça que ela vive, traz benefício a ela. E ela não deixa, porque ela quer ganhar vantagem. Ela não abre mão. Aí, os outros, o desejo carnal dela e dos outros fica dizendo, não, irmão, nós somos de Deus. Pode fazer. Na hora que nós tivermos... Ó, irmão, a morte vem para você. É num abrir e fechar de olho, olha. Olha, essa semana passada eu estava vindo lá do meu trabalho. Quando chegou ali, de frente daquele posto que tem ali, perto do Via Direta ali. Não esse que vai daqui de Natal para Parnamirim, mas quem vem de Natal para aqui para Parnamirim, para Ponta Negra. Tem um posto do lado direito, ali do lado de Candelária. Ali perto da HE, onde era a antiga Toyolete, aquela empresa da Toyota. Tem um posto de gasolina ali. Depois daquele posto, mesmo em frente à Toyolete ali, quase a HE, um cara foi atravessar ali. Tem a passarela ali, ó. Ele não usou a passarela, ele usou a pista. Ele foi atravessar na pista ali, o movimento do carro. Uma mulher veio, um carro veio, bateu nele, matou ele na hora. E aí eu lhe pergunto, deu tempo ele pedir arrependimento? E ainda que ele pedisse, não estou dizendo que ele vivia uma vida de pecado, que eu não conheci ele, não conheço ele, nunca nem vi ele, só ouvi o relato. Só ouvi o relato. Ele morreu. Irmão, se ele vivia uma vida de pecado, deu tempo ele pedir alguma coisa? Quando a pessoa tem um infarto, irmão, fulminante que cai ali, ó, irmão, não dá tempo, você só quer viver. Você só quer que alguém socorra você. Eu tive uma experiência aqui, irmão, um tempo atrás, que eu botei um disco de madeira numa lixadeira e fui cortar uma madeira que ela tomou da minha mão, decepou meu pé, meus dedos do pé. Irmão, eu nem senti. Quando eu olhei, foi o sangue escorrendo. Não senti dor nenhuma. Eu só senti dor quando a mulher mexeu lá no hospital. Ela decepou 3 dedos meus aqui. Eu não senti nem dor. Então, irmão, precisamos ter esse entendimento. Precisamos viver em santidade, andar em santidade, viver a santidade. Vou deixando a graça e a paz. Já chegou 1 hora, quase 10 minutos. Que Deus continue nos abençoando, protegendo, iluminando. Ó, irmão, compartilha aí a mensagem, dê um joinha, dê um like, se inscreva.
amanhã ainda tem outra mensagem, porque é preciso nós se mostrar as passagens bíblicas que fala das obras da carne, da imundície, que o meu corpo, nós tem que andar em santidade, é aqui na mente. Deixa a graça e a paz, em nome de nosso Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo, nós recebemos esses benefícios, então nós agradecemos no nome do Deus Todo-Poderoso, sabendo que foi através do seu Filho, do próprio Espírito de Deus, que era o próprio Deus, que habita em nós hoje, em nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que habita no céu e habita em mim aqui, e habita aí em você também. Amém. Deixa a graça e a paz em nome de Deus. Amém.